Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de equilíbrio de um corpo extenso. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Na figura a seguir, suponha que o menino esteja empurrando uma porta com a força de 5 newtons atuando a uma distância de 2 metros das dobradiças, que é o eixo de rotação, e que um homem exerça uma força de 80 newtons a uma distância de 10 centímetros ao eixo de rotação. Nessas condições, pode-se afirmar que, então, para a gente analisar essa situação, né, como o próprio problema disse, ele disse que a dobradiça da porta a gente vai chamar de polo, ou seja, o ponto de apoio, o eixo de rotação da porta. Aí o que está acontecendo? Esse cara aqui, esse homem, ele está fazendo uma força aqui de 80 newtons. E esse garotinho que estudou física, ele está fazendo uma força de 5 newtons. Como ele estudou física, ele disse o seguinte: eu vou fazer essa força a 2 metros da dobradiça. E o cara fortão, ele está fazendo a força a 10 centímetros, ou seja, a 0,1 metro. E aí o problema é saber se o garotinho vai conseguir abrir a porta, se o cara vai conseguir fechar a porta. Então a ideia para a gente afirmar isso é analisar o momento da força. Eu sei que o momento da força do homem, se fosse igual ao momento da força do garoto, o que resultaria? A gente tem que lembrar que momento é igual a força vezes a distância. Então aqui eu teria a força do homem, a distância que o homem está da dobradiça, vai ser igual à força do garoto vezes a distância que o garoto está fazendo essa força. Então vamos pensar o seguinte: se o menino, né, o garoto, ele só quisesse manter a porta parada, a gente poderia analisar assim, 80 vezes 0,1 é igual à força mínima do garoto para manter a porta aberta, vezes a distância que ele está fazendo essa força, que é de 2 metros. Então, 80 vezes 0,1 vai dar 8. 8 é igual a 2 vezes a força do garoto. Então, a força do garoto seria de 4 newtons. Então, agora vamos pensar. Para ele só manter a porta parada, ele precisaria só fazer uma força de 4 newtons contra a força de 80 newtons do homem. Como ele vai fazer uma força de 5 newtons, a tendência da porta é ir para o lado do homem, ou seja, ela vai abrir. Então, a porta estaria girando no sentido de ser fechada? Não. A porta estaria girando no sentido de ser aberta, por isso que a resposta está na letra B. Aqui fala que a porta não gira em sentido nenhum. Ela vai girar no sentido de abrir, então está errado. O valor do momento aplicado à porta pelo homem é maior que o valor do momento aplicado pelo menino? Não. Se o momento do menino é com uma força de 5 newtons maior que o momento do homem e a porta vai abrir, essa aqui também está errada. E a letra E fala que a porta estaria girando no sentido de ser fechada? Não, no sentido de ser aberta. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.